mais uma vez nos é dada a oportunidade de conversarmos a respeito do livro Respostas da Vida, do nosso André Luiz. Hoje conversaremos sobre a lição número 36, reclamações. Reclamar significa clamar repetidamente, mas dentro dos muitos usos dessa palavra, nosso André estuda a atitude de opor-se, queixar-se, exigir através da palavra. Atitude essa que sempre vem modulada pelo pensamento de insatisfação, indignação ou até de raiva. Ainda que essas palavras sejam polidas e em tom de voz contido, o ato é obrigatoriamente carregado de vibrações nada positivas que a pessoa que recebe a fala do reclamante sente, pois, na quase totalidade das vezes, absorve essa energia desequilibrada, reagindo, ainda que de forma muda, sem palavras, no mesmo padrão vibratório, estabelecendo um duelo de consequências imediatas e até prováveis sequelas tardias, tanto na vida do emissor da reclamação, quanto da pessoa atingida pela nossa palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10, em seu último parágrafo, o Espírito da Verdade afirma que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não melhorar o homem não atinge sua finalidade. E no Livro dos Espíritos, em se tratando da lei do progresso, que o homem afirma que o homem progride pelo contato social e que o progresso moral segue-se ao progresso intelectual. A afirmação do Cristo de que conhecereis a verdade nos libertará, dá à doutrina espírita a obrigação do estudo, pois nós dizemos que a doutrina espírita tem 3 responsabilidades. A primeira, de consolar. A segunda, de esclarecer. E a terceira, de propiciar o ensino, o aprendizado. Porque todos nós estamos aptos à consolação. Alguns ao esclarecimento, mas raros querem a educação. Mas mesmo assim, nosso Emmanuel diz assim, que a doutrina espírita, ela é, portanto, uma universidade para a vida. E nós, dentro dessa responsabilidade, estudamos a fim de aclarar o campo espiritual das relações humanas. É assim que estudamos em muito o uso da palavra, ferramenta fundamental nas trocas sociais ou da vida em sociedade. O Espiritismo é constituído de ciência, mas também de filosofia com consequências morais, ou seja, é uma religião, e uma religião cristã. E tal qual afirmou Cristo, não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, diz assim, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento, revelando aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo material, mas lembramos que todos nós somos espíritos momentaneamente encarnados, com potencialidades ativas que utilizamos de forma inconsciente e de forma automática. Porém, as consequências ocorrem ainda que não imaginemos, embora sintamos algumas delas
imediatamente diante de uma bravata de palavras de forma parcial ou incompleta. Dessa maneira, eu venho a lembrar que a palavra é ação. Então busco Emmanuel no livro Coragem, na lição nos domínios da fala. E ele diz: automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, pois damos formas às emoções e pensamentos com os nossos recursos verbais, ou seja, a palavra nas formas falada, escrita e hoje, através das próprias imagens. E se nelas colocamos qualquer vibração de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, essas vibrações serão tal qual vinagre ou veneno, ferindo ou amargando corações ao redor de nós. Isso acontece porque a nossa palavra sempre está carregada, reafirmo, de energias do nosso próprio espírito. O que faz mal ao homem não é aquilo que ele põe pela boca, mas aquilo que sai da boca, porque reflete o que está cheio o seu coração. Isso é Jesus. Assim, insuflamos os nossos sentimentos em todos aqueles que nos prestam atenção. Ou seja, plantamos o bem ou o mal, a saúde ou enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou até a morte, naqueles que nos escutam, pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo que indiretamente. O que Emmanuel quer dizer com influenciação indireta? Nós lembramos o nosso André Luiz no livro Os Mensageiros, no capítulo 18, onde ele se refere à Segunda Guerra Mundial, aquela grande catástrofe, tragédia horrível que vivemos e que nos ameaça constantemente. E ele diz assim: os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate de ideias, comentando a situação, e reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta pesadas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. E nós já tivemos oportunidade de conversar e falar que essas tormentas destruidoras se manifestam não simplesmente no comportamento, no sentimento, mas se manifestam através de epidemias sem conta, tal qual a que vivemos hoje. E mais ainda, a palavra que sai da nossa boca, da nossa caneta, ou hoje do teclado, não nos pertence mais. Cada um a recebe segundo o seu entendimento e fragilidade naquele momento. Então, o Emmanuel volta mais uma vez no livro Palavras de Vida Eterna, na lição Palavra Falada, diz: se é importante saber como falas, é também igualmente importante saber como ouves. Pois segundo ouvimos, arquivaremos em nós, semeando sementes com plantação e frutificação obrigatória do bálsamo ou veneno, da paz ou da discórdia, da luz ou das trevas, pois a palavra é vigoroso fio da sugestão. E cada registro falado traz o impacto da ação, porém a reação mora em nós. Saibamos lubrificar as engrenagens da audição e os seus filtros, porque muita vez, para não dizer sempre, a ação da reclamação é eivada de energias de baixo teor, repetimos, que nos apanha invigilantes. Conforme reagimos, teremos desequilíbrios vários. E pondera finalmente o nosso André nessa lição de hoje: evite reclamações para não agravar dificuldades. Seu azedume
é o modo mais seguro de prevenir as pessoas contra você ou seus bons interesses, entre aspas. Pare, use a famosa água da paz. Reflita, imagine-se na condição da outra pessoa, mas elas vivem tribulações e elas podem estar atravessando momentos profundamente difíceis. Mas se você achou um erro, o seu conhecimento no bem vale mais do que a identificação no mal. A correção da treva, que é o erro, pede a luz da ponderação na ação. Para extirpar uma lesão tumoral de um paciente na nossa área de trabalho, não precisamos retirar-lhe a vida, acabando com o tumor e com o paciente. Muito pelo contrário, devemos reerguê-lo em forças e preservar-lhe a atuação. Finalmente, o nosso André termina a lição dizendo: experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falha igualmente em nós. E em se tratando de desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para nós o dia de também receber. Um grande abraço a todos, felicidades!